Olá, gente! Continuando o estudo de funções nitrogenadas, nós vamos para a terceira. Lembrando que a gente já viu função amina, derivada de amônia. Amina só tem o nitrogênio, esse nitrogênio é só ligações simples. Nós já vimos as amidas. As amidas têm uma dupla O de diferenciação, tem uma carbonila, além da dupla O tem o nitrogênio. E agora nós vamos para a terceira função nitrogenada, função nitrila. Então, se vocês lembrarem das aminas que eu falei anteriormente, eu contei uma historinha da onde que as aminas vieram. E as aminas vieram da amônia, do NH3, de um composto inorgânico. Agora eu tenho uma nitrila e eu vou contar uma historinha também. Da onde vem uma nitrila? Então, a minha historinha começa aqui, ó. Também da química inorgânica do famoso ácido cianídrico. Quem se lembra de ácido cianídrico? Ácido cianídrico tem fórmula HCN. Se eu quiser representar essa fórmula um pouquinho mais detalhada, o hidrogênio faz uma ligação simples, fez a ligação com o carbono, o nitrogênio agora tem que fazer 3. Então, entre o carbono e o nitrogênio, eu tenho uma ligação tripla. E o que isso tem a ver com a minha função nitrogenada nitrila? Da mesma maneira que eu coloquei nas aminas. Amina vem de amônia, NH3. O que nós fizemos com uma amina para virar a amônia? Ao contrário. O que a gente fez com a amônia para virar a amina? Desculpa aí a troca. Pega a amônia, NH3, tira o hidrogênio e no lugar dele coloca carbono, radical. O ácido cianídrico também, para virar uma nitrila, é parecido. Ele vai perder o hidrogênio dele e vai resultar o grupo funcional da nitrila. Então, a nitrila é esse pedaço que sobrou do ácido cianídrico. Então, o grupo funcional de nitrila vai ser o CN, que você pode representar dessa maneira, ou se quiser, pode abrir, mostrando essa ligação tripla, e eu, particularmente, acho bem interessante. Por que é bem interessante? Porque quando a gente abre, mostra essa ligação tripla, fica fácil de guardar a função nitrila. O que é uma função nitrila? É função nitrogenada, nitrila. Então, esse tri vai guardar que o nitrogênio está com uma ligação tripla. Pode me perguntar, como aparece? Aparece das duas maneiras. A ligação omitida ou escancarada, assim, ó. Quando está assim é mais fácil de ver. Muito bem, nomenclatura de uma nitrila. A nitrila tem o nome oficial pela IUPAC, que é pegar a cadeia inteira e dar o nome como se fosse um hidrocarboneto. Metano, etano, propano e depois acrescentar a palavra nitrila. Assim, tenho aqui do lado uma nitrila. Nesse caso, a cadeia é formada por 2 carbonos, hidrocarboneto de 2 carbonos Et. Dentro da cadeia, ligações simples, hidrocarboneto O, etano. E do lado de fora, ó, escancarado, bem fácil de ver, grupo funcional da nitrila, tripla N. Então, isso daqui que está embutido em cima pertence à função nitrila. Então, este composto orgânico tem o nome oficial etanonitrila.
nós já encontramos também com o nome etanonitrilo. Variações, não se importem com isso. Agora, por que eu contei que a nitrila ela é derivada do ácido cianídrico? Bom, todo mundo sabe que ácido lá na química inorgânica, quando um ácido sofre uma ionização, ele perde o hidrogênio dele e ao perder hidrogênio, ele se transforma num ânion. Quando o ácido tem terminação hídrico, ao perder o hidrogênio, isto tem um nome de ânion com terminação eto. Então, esse grupo CN também é conhecido como um ânion cianeto. E ainda, relacionando com inorgânica, quando eu pego o grupo cianeto e no lugar desse hidrogênio que eu vou tirar daqui, se eu colocar, por exemplo, um sódio, eu acabei de formar um sal. E este sal é chamado de cianeto de sódio. Então, se uma nitrila tem o mesmo grupo CN, que é esse grupo aqui, por que não chamar esse grupo de cianeto? É parecido, é semelhante. Então, existe a possibilidade de um segundo nome, um nome não oficial, mas muito praticado, que é essa relação, essa mesma comparação com um sal. Então, eu falo cianeto para o grupo CN, e aí então eu já tirei um dos carbonos, e o que sobra agora, no caso, é o CH3, aqui eu tinha o sódio, então eu falava cianeto de sódio, aqui eu tenho o cianeto, mas o CH3 não é o sódio, é um radical orgânico, CH3 recebe o nome de radical metil. E quando o radical está no final do nome, a gente deve sempre colocar a terminação -ila. Então, como se fosse um sal, cianeto de sódio, cloreto de sódio, sal de inorgânica, aqui a gente faz essa relação também. Cianeto de, não vamos encontrar um cátion sódio, mas vamos encontrar um radical. Então ficaria cianeto de metila, cianeto de propila, cianeto de etila. No lugar do cátion, sódio, potássio, eu tenho radicais, metil, etil, propil. Tudo bem? Então olha lá, vamos fazer mais um exemplo. No oficial, regra oficial, eu pego todos os carbonos, não estou fazendo como um sal, todos. E aí eu conto. Bom, isso daqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. But. Dentro da cadeia, só ligações simples. Hidrocarboneto O, butano. Agora, do lado de fora, o que eu tenho? Do lado de fora eu tenho o N. Esse grupo N é uma tripla N. É uma função nitrila. Está feito o nome da IUPAC, o nome oficial. Tem outra possibilidade? Pode ser que apareça assim.
A outra possibilidade é essa comparação com o ânion cianeto derivado do ácido cianídrico de origem, e aí como se fosse um sal. Então eu procuro o ânion cianeto é este CN, que está lá no meu final. Então eu já comecei falando, opa, tenho um grupo cianeto. E o que resta? O que resta é um radical. Neste caso, um radical formado por 1, 2, 3 carbonos. Radical de 3 carbonos, nós temos duas opções, ou radical propil ou radical isopropil. Lembrando, diferença, o propil tem os 3 carbonos e a ligação está no carbono da ponta, então pode ser chamado de N-propil. E o isopropil tem os 3 carbonos e a ligação é no carbono do meio. 1, 2, 3 carbonos, a ligação é no carbono da ponta. Então, este é um radical propil. Então, eu posso chamar esse composto também de cianeto de propilar, porque o radical está no final do nome, e quando está no final do nome, a gente coloca a terminação -ila. Então, esta é mais uma função orgânica nitrogenada, função nitrila. Pode me perguntar, qual você acha que aparece mais? Não tem. As pequenininhas ainda aparecem bastante, ó, cianeto, 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 esse nome em particular. Quando começa a aumentar muito o tamanho da cadeia, aí é mais comum aparecer o nome oficial da IUPAC. Lembrando que, dentro das funções orgânicas todas já estudadas, função nitrila não é a principal. É importante sim você saber identificar uma nitrila. Agora, construir o nome não é a parte mais importante. Aproveita a minha lousa aqui e vou fazer mais uma função nitrogenada, bem pouco comum, mas aparece também. Nitrila veio do ácido cianídrico. Existe uma função chamada de, no lugar de nitrila, a gente chama de isonitrila. O que é uma isonitrila? É aquela que veio do ácido isocianídrico. Então a relação é a mesma. Então, vejamos. Quem era ácido cianídrico? Na minha lousa anterior. HCN. Agora, eu vou fazer o derivado, uma outra função, derivada do ácido isocianídrico. Quem é o ácido isocianídrico? Isso aqui é ao contrário, é invertido. Então, nós temos ácido isocianídrico, HNC. Então, cianitrila, eu peguei o cianídrico, tirei o H e sobrou CN, a isonitrila vai sobrar NC. É invertido. É uma nitrila ao contrário. Se alguém ficar meio curioso de saber como ficariam as ligações aqui, ó, NC. Nitrogênio fez 1, 2, 3. Estabilizou, mas o carbono não. Então, aqui seria aquela antiga chamada de ligação dativa, setinha, e hoje a tendência é não aparecer setinha, aparece traço comum, certo? Nomenclatura de isonitrila. Se vem do ácido isocianídrico, a diferença IUPAC não é muito utilizada. É que no lugar de falar cianeto de alguma coisa, nós falamos isocianeto de alguma coisa.
Esse alguma coisa é o quê? É o radical. Certo? Então, por exemplo, se no lugar de ter aqui CN, eu trocar por NC, isso daqui pode ser chamada de isocianeto de metila. Então, lembrando, meus queridos, nitrila é muitas vezes mais importante do que isonitrila. Mas vale a pena saber também, ó, aprofundando, uma isonitrila pode aparecer num grupo ou outro. Veio da onde? De um ácido isocianídrico. E a única diferença é que na hora de montar o nome, eu tenho lá isocianeto do radical que eu estiver ligando, certo? Ah, faz mais um, podemos fazer. Se isso aqui, ó, no lugar do C-N, se eu tiver um NC, isso daqui é um isocianeto. E o radical continua sendo o mesmo radical propila. Então, temos isocianeto de metila, isocianeto de propila. 2 outros compostos orgânicos derivados de ácidos nitrogenados, lá da química inorgânica. Até a próxima!